Nesse capítulo, vamos estudar a ótica geométrica. Vamos iniciar com o conceito de lentes finas. Vamos ver as regras para a formação de imagens a partir de lentes. A seguir, vamos estudar sistemas de lentes finas, espelhos e concluímos com prismas. Lentes finas são lentes cuja espessura é relativamente pequena em relação ao diâmetro. Lentes, de uma forma geral, são peças de material transparente, vidro ou algum tipo de plástico, polímero de boa qualidade. São formadas por duas superfícies refratoras, frequentemente esféricas ou esférica e plana. Temos aqui 6 exemplos diferentes de lentes. O primeiro tipo é a lente biconvexa, em que ambas as superfícies esféricas são convexas. A segunda possui uma superfície plana e outra convexa. A terceira, chamada de menisco convergente, veja que uma superfície é côncava e outra é convexa. A quarta é uma superfície bicôncava. A quinta, plano-côncava. E, finalmente, a sexta, chamada de menisco divergente, que também tem uma superfície côncava e uma superfície convexa. Para diferenciar menisco convergente da menisco divergente, note que a parte central da menisco convergente é mais espessa do que as extremidades, e vice-versa na menisco divergente. Isso produz um efeito de convergir os raios quando a gente usa menisco convergente e divergir os raios quando usa menisco divergente, como nós ainda vamos ver com mais detalhes mais para frente um pouco. A forma ideal da lente depende da sua aplicação. A fabricação de uma lente é um processo extremamente interessante da gente conhecer. Vocês encontram links para vídeos que mostram a fabricação de lentes. Vale a pena conferir. Temos aqui não uma lente, mas um pedaço de vidro. Ele vai ser útil para que a gente entenda alguns fenômenos. Se tivermos um raio incidindo nessa peça de vidro, ele vai sofrer refração e nós já sabemos como calcular esse ângulo de refração se tivermos acesso ao ângulo de incidência e as propriedades do material. Da mesma forma, ao atravessar essa superfície, ele também vai sofrer refração e vai se propagar numa certa direção. Se as superfícies desse bloco de vidro forem paralelas e o material for homogêneo, o raio incidente e o raio emergente serão paralelos. E a gente pode fazer essa conta para vários raios diferentes. Vamos notar que entram raios paralelos e saem raios paralelos. Agora vamos estudar a propagação da luz através de uma lente. O raio incide nessa primeira superfície. Se nós conhecermos a normal, podemos calcular o ângulo de refração. Novamente teremos aqui outra refração, que vai fazer com que a direção de propagação do raio seja agora diferente daquela inicial. Se fizermos o mesmo cálculo para os vários raios, nós vamos observar uma propriedade interessante aqui. Nós temos raios paralelos na entrada e raios convergentes do lado direito. Os raios à direita dessa lente convergem num ponto conhecido como ponto focal. A distância entre esse ponto focal e a lente é conhecida como distância focal. Nesse exemplo, a distância focal é um número positivo. Aqui temos mais um exemplo de uma lente em ação. A frente de onda plana é transformada numa frente de onda convergente. O diagrama de raios se assemelha ao da nossa imagem anterior, também mostra que há uma convergência no ponto focal. Essa é uma foto de um experimento com uma lente real, onde nós conseguimos observar exatamente o mesmo efeito que nós vimos antes. Os raios convergem no ponto focal. Se os raios se propagam da esquerda para a direita, temos o efeito da convergência, ou se eles propagam da direita para a esquerda, temos uma situação simétrica, onde novamente teremos a concentração no ponto focal. Os raios paralelos ao eixo da lente, ao atravessarem a lente, convergem para o ponto focal. Essa é uma propriedade que a gente vai sempre observar. Para esse tipo de lente convergente, o comprimento focal é sempre um número positivo. Agora estamos estudando a propagação dos raios de luz em um tipo diferente de lente, uma lente plano-côncava.
mas a regra é a mesma. A refração nós conseguimos calcular se tivermos acesso às propriedades do material e a posição da normal à superfície. Podemos fazer isso para vários raios e vamos notar um efeito diferente. Os raios não mais convergem, mas eles divergem. Então, nós temos raios paralelos na entrada e raios divergentes na saída. Se nós prolongarmos os raios divergentes, vamos notar uma propriedade interessante. O prolongamento desses raios se encontra em um único ponto. Esse ponto é chamado de ponto focal dessa lente divergente. Veja que ele se encontra antes da lente. Consequentemente, nós atribuímos um sinal negativo para o comprimento focal desse tipo de lente divergente. Então, lentes convergentes possuem comprimento focal positivo, lentes divergentes possuem comprimento focal negativo. Aqui nós temos uma foto de um experimento que mostra esse efeito da divergência dos raios quando atravessa uma lente desse tipo. Veja que o efeito é simétrico. Se os raios se propagam da esquerda para a direita, há uma divergência. Ou se eles se propagam da direita para a esquerda, também se observa uma divergência. Em ambos os casos, o ponto focal se localiza antes da posição da lente. Os raios paralelos divergem após atravessar a lente. O ponto focal é o ponto de onde os raios parecem se originar. As lentes convergentes possuem comprimento focal positivo. Elas são mais espessas no centro do que na periferia. São aqui 3 exemplos de lentes convergentes. Para traçar a primeira superfície esférica, seria necessário posicionar um compasso à direita da lente. À direita significa no sentido positivo do eixo horizontal. Consequentemente, por convenção, este é um raio positivo. Já a segunda superfície, o compasso teria que ser posicionado do lado esquerdo, do lado negativo do eixo horizontal. Consequentemente, esse raio, por convenção, tem um valor negativo. Então, essa é uma característica da lente biconvexa. A primeira superfície tem um raio positivo e a segunda superfície, que é a superfície da direita, tem um raio negativo. Já essa lente menisco-convergente, ela possui o primeiro raio positivo e o segundo raio também positivo, notando aqui que o raio de curvatura da primeira superfície é menor do que o raio de curvatura da segunda superfície, o que torna essa lente mais espessa na região central. E, finalmente, a plano convexa possui o raio R1 positivo e o segundo raio é infinito. Temos uma superfície plana. As lentes divergentes possuem comprimento focal negativo por convenção. Elas são menos espessas no centro. Aqui nós temos a lente bicôncava, em que a primeira superfície possui um raio negativo, a segunda possui um raio positivo. A menisco divergente, ambos os raios são positivos, mas o raio R1 é maior do que o raio R2, ou seja, o primeiro raio ele é maior do que o segundo dos raios. Isso torna essa lente um pouco mais espessa na periferia do que na região central. E, finalmente, o primeiro raio negativo e o segundo infinito.